Olá, me chamo Marla Mayra Martins da Silva, sou acadêmica do 4º período de enfermagem da Universidade Federal do Maranhão, campus Pinheiro, e esta apresentação é para a obtenção de nota da 2ª unidade do componente modular Saúde Mental, ao qual irei falar sobre transtornos mentais. Nesta apresentação, irei falar sobre os transtornos mentais falados na 2ª unidade, que é os transtornos de ansiedade, os transtornos afetivos e a esquizofrenia. E irei relacionar com filmes, séries, músicas, desenhos, novelas e livros que tratem sobre os transtornos de uma forma mais interativa e mais compreensível. Bom, existem vários tipos de transtornos da ansiedade. Irei falar sobre alguns deles, como ansiedade, transtornos de ansiedade generalizada, transtornos fóbicos, o transtorno obsessivo-compulsivo, o conhecido como TOC, e o transtorno do pânico. Bom, a primeira série em que trata sobre transtornos da ansiedade é a série This Is Us, que trata sobre ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno do pânico. A série ela é marcada por tratar de assuntos sérios e necessários, como racismo, homofobia, adoção e transtornos psicológicos. Essa série merece um destaque por retratar a doença, a ansiedade, de uma maneira responsável e deixar clara a mensagem de que procurar ajuda profissional é sempre a melhor opção. Ela gira ao redor do Randall, que é um dos personagens principais, mas eu coloquei aqui o William e a Tess, porque o William é o pai dele e a Tess é a filha dele, demonstram sinais de ansiedade. O Randall, ele tem uma história conturbada de abandono, ele é adotado e desde pequeno ele já demonstra esses sinais de ansiedade, o que é muito interessante porque a série ela demonstra a evolução de vários tempos em que ele sempre tem algo relacionado à ansiedade. Na série é possível identificar momentos em que ele tem as crises de pânico. Quando ele era criança, ele teve uma crise na escola porque o professor lhe deu uma advertência. Ou quando o seu pai morreu, que ele tinha problemas como insônia, controle, estresse, tentando confortar a mãe e tentando manter controle da família. E quando adulto, nos seus 39, 40 anos, quando um ladrão invade a sua casa e ele começa a ter crises decorrente a isso, crises de pânico e crises sérias de ansiedade que o leva a procurar tratamento. Essa série, que a tradução é Um Dia de Cada Vez, trata-se de uma série de comédia que aborda a ansiedade, transtornos de ansiedade generalizada e os transtornos do pânico. A personagem Penélope é uma enfermeira que desenvolve transtorno pós-traumático após servir na guerra. Ela várias vezes apresenta sinais de ansiedade e sinais de depressão, faz uso de medicamento e esconde da família que faz o uso dessa medicação, mas depois de muitas crises ela acaba fazendo acompanhamento em grupo e acaba aderindo ao tratamento farmacológico. E por último, para terminar os transtornos da ansiedade, o filme Toque Toque, que trata sobre transtornos obsessivo-compulsivo e transtornos fóbicos. Todos os personagens, com exceção da recepcionista, possuem algum problema neuropsiquiátrico, como o TOC. Já os transtornos afetivos retratados na 2ª unidade, falamos sobre depressão, depressão maior, mania ou mania-depressão, hipomania, a ciclotimia e a distimia. Bom, para falar sobre transtornos afetivos, eu trouxe uma variedade bem diferente, começando por um desenho. Aladdin, que faz parte da nossa infância, trata sobre mania ou mania-depressão, a ciclotimia, tratando ali da personagem Jasmine, que tem o transtorno afetivo bipolar.
Uma das teorias é que ela sofre desse transtorno, que é uma doença bastante depressiva que faz com que as pessoas tenham mudanças de humor incomum e um padrão cíclico. Uma pessoa bipolar geralmente é impulsiva e participa de comportamentos de risco, que Jasmine exibe quando foge de casa, rouba uma maçã e continua ao lado de um estranho que viaja em um tapete mágico. Essas pessoas se irritam com facilidade e sentem sem esperança quando ficam deprimidas. Trouxe também um livro, O Lado Bom da Vida, que trata sobre o personagem Pet, que tem mania, depressão e ciclotimia. O Pet ele descobriu que tinha um transtorno afetivo bipolar após um episódio de agressão em que ele descobre que sua mulher o trai. Ele é internado no hospital psiquiátrico e alguns sintomas e fases da doença são muito bem retratados no livro. As fases são muito marcantes, as alterações de humor bruscas, desde a euforia até a tristeza intensa, mostrando ali os delírios, manias e depressão que estão muito bem representadas na obra. E uma música muito conhecida pelos jovens, que é a música Amianto do grupo Super Combo, que trata sobre depressão maior e sobre suicídio. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. E um jogo, isso mesmo, um jogo que trata sobre depressão maior, considerado como uma das experiências mais sombrias e bem escritas em jogos. Actual Sunlight desafia você a enfrentar a vida de Evo, que é um jovem profissional acima do peso, depressivo e com vários problemas pessoais. Trata-se de uma história intensa e comovente, como temas sobre vícios em videogames, infelicidade, trabalho insatisfatório e solidão. É uma bela arte original e com uma trilha sonora original com uma pegada mais obscura. O jogo lida com temas extremamente maduros, incluindo depressão e pensamentos suicidas, semelhante a outras formas de artes que abordam essas questões. Pode ser uma experiência emocional extremamente poderosa, mas ela tem uma linguagem explícita que não é apropriado para menores de 18 anos. E para iniciar a falar sobre esquizofrenia, trouxe uma novela que retrata a esquizofrenia, é uma doença crônica e marcada por alucinações, delírios, alterações na afetividade, problemas nas atividades sociais, que é representada pelo Tarso, um personagem que desde o começo da novela começa a dar sinais de que não está bem emocionalmente e ao longo da trama ele recebe o diagnóstico de esquizofrenia. A novela é bem importante porque traz muitos esclarecimentos sobre a esquizofrenia e o ator Bruno Galhaço acaba representando muito bem os sinais e sintomas da doença. Ainda continuando a falar sobre esquizofrenia, trouxe aqui um filme, que é o filme Cisne Negro, que retrata a personagem Nina, que é uma jovem que vive com a mãe, faz todas as vontades dela, é recatada, meiga e demonstra uma pureza completa. Sua relação com a mãe chega a ser doentia. Nina vive sobre uma constante ambição de subir de nível como bailarina e com a mãe frustrada que teve a sua carreira interrompida, além sempre pressionando ela. Assim que Nina é escolhida para fazer o teste para um grande papel, ela começa a ter crises de ansiedade e tem sua primeira alucinação. E após ganhar o papel principal ao qual ela fez o teste, ela começa a ter delírios em que eles querem tomar o papel dela, no caso a Lily, que é a sua amiga, companheira de balé. E aí ela começa a ter alucinações persecutórias com a Lily e também de que a sua pele está virando um animal. E em seguida ela começa a ter várias alucinações auditivas
e aí ela sai com essa amiga dela, ela faz o uso de substâncias, de drogas, e acaba exacerbando essas alucinações, e ela tem uma alucinação com a sua colega Lily de um jeito sexual. E aí esses delírios persecutórios dela acabam piorando e as alucinações dela começam a ser congruentes. E no dia de sua apresentação ela tem um surto e é incapaz de distinguir o que é real e o que é só imaginação. E ela vira o cisne negro, se transforma na sua irmã gêmea do mal. E alucina que a Lily está ameaçando ela. E aí ela briga com a Lily e se transforma nela mesma por acreditar que a outra quer ferir ela. E introduz um pedaço do espelho no abdômen da amiga Lily. Só que aí na troca de cisne branco para cisne negro, em que tem um intervalo dessa mudança de ato, que ela vai para o camarim, ela volta a si e percebe que ela não machucou a sua amiga Lily e que sim, ela se machucou. E aí ela acaba assumindo o papel do cisne e enquanto o cisne morre, ela morre também. Para finalizar, a turma do Ursinho Pooh. Isso mesmo, vários estudos relacionam as personalidades dos personagens da turma com transtornos mentais, como por exemplo, o Ursinho Pooh. Ele tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O personagem ele tem dificuldade de manter a atenção, é disperso e desordenado, ainda faz observações aleatórias e sofre de constante esquecimento. Dessa forma, ele é caracterizado como um subtipo desatento. O seu amigo Leitão, que sofre de transtorno de ansiedade generalizada, é visto que qualquer situação normal é motivo para que o personagem perca o controle e não consiga relaxar ou pensar em outra coisa. Qualquer ação, pensamento ou ideia são razão para o Leitão se assustar. O Tigrão, que sofre de bipolaridade, ele tem várias alterações de humor, de muito alegre para nervoso ou triste, é observado diversas vezes em episódios da história. O Abel, que possui transtorno obsessivo compulsivo, assim o coelho ele gasta sua energia organizando e reorganizando, contando e recontando e arrumando tudo e todas as coisas. O transtorno é apresentado de forma tão forte que chega a aborrecer seus amigos. Isso ocorre porque quando algo não está dentro da sua organização, o personagem fica extremamente aborrecido ou rabugento. O bisonho, o seu transtorno é mais claro e perceptível, que é a depressão grave, mais especificamente a distimia crônica, que na verdade é caracterizada por um subtópico da depressão, que é quando acarreta um estado recorrente de tristeza, mau humor, falta de prazer, negatividade, baixa autoestima, desmotivação e até mesmo a insônia. Ele está sempre cabisbaixo e mesmo que algo bom aconteça na vida dele, ele continua tendo essa visão negativa e deprimente sobre isso. Há momentos em que até parece que ele se sente confortável em estar nesse estado, o que resulta em um isolamento social e também é perceptível no comportamento do bisonho, que raramente sai com seus amigos por vontade própria. E o Guru Khan, que possui autismo. O autismo é um transtorno que apresenta diversos graus de manifestação. O canguruzinho, ele apresenta sinais do espectro autista, como distração e isolamento. Bom, o Corujão, que é o personagem mais inteligente da história, ele sofre de dislexia, apresenta várias dificuldades de soletrar palavras e uma lentidão durante a leitura. Todos esses sinais são característicos. Ele tem dificuldade em diversos sinais e signos que são escritos com letras invertidas ou trocadas. E o Christopher,
que é o único personagem humano na floresta. Em virtude disso, é provável que todo mundo em volta da história do Ursinho Pooh seja uma criação da mente do garoto. Desse modo, o menino seria diagnosticado com a esquizofrenia. E ainda todos os personagens seriam, na verdade, seus bichinhos de pelúcia. Bom, isso é só. Espero que tenham gostado da apresentação.